Bom dia, turminha dos Coça Coça. Boa tarde, boa noite para quem tá no Spotify e para quem tá no YouTube. Hoje vamos falar sobre os três principais medicamentos para dermatite atópica canina. Combinado? Então eu preparei um conteúdo para vocês para falar sobre os três principais medicamentos, que é corticoide, Apoquel e Cytopoint, para dermatite atópica canina, e exemplificar para vocês com medicamentos que nós humanos tomamos para que vocês consigam entender melhor sobre a diferença entre eles, como que cada um age e como que eles ajudam o cachorro com dermatite atópica canina. Beleza? Então vamos começar pelo corticoide. O corticoide, ele é muitas vezes necessário ser utilizado. E o corticoide, ele é necessário porque ele é um anti-inflamatório e nas crises de coceira, quando tá muito intensa, a gente vai ter que sim usar o corticoide. Comparando com nós, seres humanos, problemas que temos, a gente pode comparar o corticoide com um Rivotril para uma pessoa que sofre de ansiedade. Eventualmente, essa pessoa vai ter uma crise de ansiedade e ela vai precisar tomar o Rivotril, né? Então, pessoas com ansiedade, às vezes, precisam tomar o Rivotril. Tanto o corticoide como o Rivotril, eles não são utilizados de forma contínua. Eles são utilizados somente na crise. Os dois têm efeitos colaterais, né? O Rivotril tem efeitos colaterais. Quais são os efeitos colaterais do Rivotril? Eu acho, né? Não sei todos, mas o Rivotril pode causar dependência química. A gente pode ficar viciado no Rivotril, que é um efeito colateral que o Rivotril tem. O corticoide no cachorro, ele tem um efeito colateral na parte hormonal do cachorro. Esse cachorro vai ter problema hormonal, esse cachorro vai ter problema no fígado, esse cachorro vai ter problema no rim, quando a gente utiliza em excesso, né? Quando a gente utiliza com muita frequência. Então, ele tem efeito colateral, muitas vezes ele é preciso utilizar, mas somente na crise alérgica. Comparando com o Rivotril, quando a pessoa tá numa crise de ansiedade. Agora, o Cytopoint, o Apoquel. Vamos falar sobre o Apoquel primeiro. O Apoquel é uma medicação que muitos conhecem, muitos utilizam e falam assim, eu não vejo resultado, ou não funciona, funcionou por um tempo, depois piorou, voltou a coceira. O Apoquel, ele é um medicamento de uso contínuo que ele tem uma determinada função. Ele apenas bloqueia uma informação no cérebro do cachorro para ele não se coçar. Apenas isso. O Apoquel não faz. Ele não é anti-inflamatório, ele não é antibiótico, ele não tem antifúngico, ele não tem efeito anti-inflamatório, ele só bloqueia essas informações no cérebro para o cachorro diminuir a coceira. O exemplo do Apoquel, eu vou usar um exemplo que é comigo mesma. Eu sou TDAH, né? Então eu preciso tomar meus remédios de uso contínuo. O remédio que eu mais, né, o remédio de uso contínuo que eu tomo é o Concerta hoje em dia. E o Concerta, ele faz uma função específica. Ele me ajuda somente na parte da concentração. Ele não vai me ajudar no meu humor, ele não vai me ajudar nas minhas crises de ansiedade, ele não vai me ajudar a dormir melhor. E a função específica dele é me ajudar com a concentração. É a mesma coisa o Apoquel. Ele tem uma função específica. Ele não vai estar tratando os 3 defeitos genéticos que o cachorro tem. Ele não tem efeito anti-inflamatório. Ele não tem nada a não ser essa função específica de bloquear uma mensagem de coceira. O outro medicamento que a gente tem de uso contínuo para dermatite atópica, não sei se vocês já utilizaram ou não, é o Cytopoint, né? Cytopoint bastante conhecido também por quem tem um cachorro com dermatite atópica. E o Cytopoint, ele é a mesma coisa que o Apoquel, ele tem uma função específica, que também é uma função de bloquear uma informação específica no cérebro para diminuir a coceira. Só que o Cytopoint, ele é aplicado de forma injetável e ele pode durar até 8 semanas, fazendo essa ação específica. Aí, o que a gente pode comparar o Cytopoint na nossa rotina, na nossa vida normal?
a gente pode comparar com ele com um Botox. Botox, olha essa analogia. A gente pode comparar o Cytopoint como um Botox. Por quê? Botox a gente vai fazer pra testa não ficar enrugada, pros pezinhos de galinha não aparecer. Então, o que é o Botox? É uma injeção, né? Botox são injeções que a gente faz, que eles duram um determinado período. A pessoa vai ficar sem rugas por 2 meses, 3 meses, meio ano, mas ele não vai deixar a pele da pessoa sem manchas, a pessoa não vai emagrecer porque tá fazendo botox no rosto, a pessoa vai... entenderam que o botox é injetável, de longa duração, e ele tem uma função específica. Ele vai tirar as rugas do rosto da pessoa. Às vezes é utilizado para dor de cabeça, para sudorese, todas as outras coisas que o Botox também é utilizado. Mas ele tem uma função específica. Mesma coisa, o Cytopoint. É uma injeção que tem uma função específica de bloquear mensagens no cérebro do cachorro, e tem uma ação longa de podendo chegar até 8 meses. É de 4 a 8 meses que o Cytopoint dura. O Botox, ninguém diz assim, vai durar 2 meses e 3 dias. Também, para umas pessoas duram mais, para outras pessoas duram menos. Conseguiram entender a diferença entre esses medicamentos e como que a gente faz? E o que acontece? Esses medicamentos, eles não são obrigatórios para tratar a dermatite atópica, e precisa ficar uma coisa muito clara na cabeça de vocês, que dermatite atópica é um problema de pele. Então a gente precisa tratar a pele do cachorro, conforme o momento que o cachorro se encontra. Quando a gente trata o principal problema na pele do cachorro, muitas vezes a gente não precisa utilizar esses medicamentos, porque eles não são utilizados de formas isoladas, e eles não são utilizados de primeira linha. A gente vai utilizar eles quando todo o resto, quando toda a questão de recuperação de barreira cutânea, hidratação, alimentação correta não estiver funcionando. Muitas pessoas também têm dúvida. O Cytopoint é mais forte que o Apoquel. Ele não é mais forte que o Apoquel, porque ele também só tem uma determinada função, mas não quer dizer que ele é mais forte que o Apoquel só porque ele é injetável ou porque ele dura mais. Ele tem uma determinada função, ele age de maneira diferente, mas também de forma isolada. Então, a gente não utiliza de forma isolada esses medicamentos, e a gente não utiliza, e para a gente evitar esses medicamentos, a gente primeiro precisa fazer tudo que a pele, dermatite atópica canina é um problema de pele, precisa, para depois a gente pensar nessas medicações. E para quem quer evitar ao máximo o uso de medicações para o seu cachorrinho com dermatite atópica, convido vocês para conhecer o método Construcão. Para quem tá aqui no Instagram, o método Construcão tá no link da bio. Para quem tá no Spotify, o link do método Construcão tá no link da bio também. E para quem tá no YouTube, o link do método Construcão tá no primeiro comentário fixado. Tá bom? Beijo e espero vocês para viver de boa com a coceira do seu cachorro.